Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, com o intuito de te ajudar nos seus estudos, com o intuito também de dinamizar o ensino público, torná-lo de fácil acessibilidade, fácil entendimento, compreensão, né? E com os nossos assuntos de humanas, tornar o seu senso crítico mais amplo e perceptível, que você se torne de fato um cidadão do povo, um ativista social, um futuro ocupante, né, dos cargos de destaque. Isso se consegue basicamente com os ensinos de humanas. Claro que letras e exatas são necessárias, mas eu acredito que humanas é que faz o seu senso crítico. Tanto que as matérias de humanas elas são tão negligenciadas, porque elas trazem um resultado, um resultado, como eu posso dizer, ativo na sociedade, tá? E dito isso, vamos trazer aqui mais conteúdo de humanas para vocês. Hoje, mais um assunto para o nosso módulo de sociologia, né? Onde estamos tratando da formação social e da dinâmica institucional no Estado. Hoje nós vamos falar sobre a burocracia e os três poderes que compõem a dinâmica estadual. E vamos lá, turma. Antes de mais nada, eu não posso me esquecer de pedir o seu like. Por favor, deixe seu like, deixe seus comentários. Se você ainda não é inscrito do canal, torne-se inscrito. Compartilhe, divulgue. Eu estou precisando de inscritos aqui para o canal. Preciso da sua ajuda. É só assim que você mantém esse canal ativo na plataforma. É assim que você mostra a relevância para o YouTube e a necessidade desse canal continuar existindo. E me motiva também, né? Então vamos lá, turma. Quando se completa 18 anos, certamente, obrigatoriamente, nós temos que possuir e lidar com uma série de documentos, né? Desde quando nascemos, na verdade, pois nossos pais tiram nossa certidão de nascimento, nos registram, né, num cartório, dizendo assim que ao sairmos da maternidade, nós já saímos de lá com o status de cidadão, como um indivíduo que é membro de um Estado, né? Assim podemos dizer que a nossa sociedade ela é organizada também a partir de uma instituição. E essa instituição chamamos de Estado. Estado político, Estado de direito, Estado legislador, né? E todos nós fazemos parte desse Estado. Somos todos cidadãos com determinados direitos e deveres. Onde há direito há dever, onde há dever há direito. Lembre-se sempre disso. Se alguém lhe cobra alguma coisa como dever, pode ter certeza que junto, atrelado a esse dever, você também tem direitos. Seja você criança, adolescente, principalmente você adulto, idoso. Se é cidadão, se tem dever, tem direito. E mais, todas as instituições sociais, eu digo todas, família, escola, religião, empresa, clube, estão de alguma forma inseridas e são reconhecidas, legalizadas, registradas no Estado. O que não quer dizer que essas instituições dependam do Estado para existir. Algumas são somente reconhecidas e outras devem obrigações, né, ao Estado. Mas o que diferencia o Estado das outras instituições é o seu caráter universal dentro de uma determinada sociedade, onde todos os indivíduos, independentemente de pertencerem ou não às outras instituições, são membros do Estado. Você pode pertencer a um laço familiar, né? A instituição família, e pode não pertencer a uma religião. Você pode se auto-intitular um leigo religioso, um ateu. Você pode pertencer a uma religião e não fazer parte de nenhum clube de futebol, por exemplo. Então não significa que você tem que fazer parte de todas as instituições. Basta que você seja membro de apenas uma, que já é suficiente.
ou de nenhuma, mas obrigatoriamente você vai precisar estar inserido no sistema burocrático do Estado. Senão você não teria seus direitos preservados. Entretanto, pelo seu caráter universal e público, as ações que o indivíduo realiza em nome do Estado devem ser também de caráter público, sem discriminar ninguém ou nenhuma outra instituição. Em tese, o bem público constitui a própria razão de ser do Estado. Mas e o que vem a ser esse bem público? O bem público não se confunde com o bem deste ou daquele indivíduo ou grupo. Também não é algo abstrato, indefinido, resultante da soma do bem de todas as pessoas que compõem o Estado. O bem público compreende um conjunto de ações políticas e instituições específicas que podem contribuir para que os homens atinjam mais plena e facilmente certo padrão de qualidade de vida. Então, o Estado, de certa forma, ele existe para garantir os seus direitos e a sua qualidade de vida. E dessa forma, podemos entender os bens públicos como materiais e imateriais. Os materiais seriam os prédios públicos, como escola, posto de saúde, praça, ruas, etc. E os imateriais são as leis, direitos, serviços públicos. Dentre tais ações e instituições que são tarefas do Estado, destacamos garantir a produção e a administração de produtos e serviços essenciais à sobrevivência da população, como energia elétrica, água, serviço de saúde pública, promover o desenvolvimento econômico e social, político e cultural através da rede de escolas públicas e os seus conteúdos curriculares, garantir os direitos e exigir dever de ser cidadão, além de julgar possíveis conflitos de interesses entre pessoas, grupos ou instituições, como é o objetivo da legislação em geral, e como devem ser as funções dos poderes públicos. Então essa lista de direitos promovidos pelo Estado, ela é bastante ampla, mas vamos nos limitar só a esses exemplos aí para ilustrar o que seria o bem público. E para a realização desses objetivos públicos, geralmente o Estado moderno se organiza através da distribuição de poderes em 3 esferas, que seriam o legislativo, o executivo e o judiciário. O Estado ele não se sustenta sem essas 3 bases, sem esses 3 pilares, que para o exercício das funções de elaborar leis, administrar o interesse público, obedecendo às leis e obedecer à justiça no convívio social. E essas esferas são independentes umas das outras, mas teoricamente harmônicas entre si. Surgiram a partir da teoria da tripartização dos poderes, que se tornou característica do Estado moderno. E o principal autor dessa teoria foi Montesquieu, que foi um filósofo francês que viveu ao longo da primeira metade do século XVIII e foi um membro do Iluminismo, um dos fundadores do Iluminismo, E agora descrevendo um pouco sobre essas 3 esferas essenciais para a existência do Estado. Primeiro, o legislativo, que é constituído por um conjunto de representantes do povo. Isso aqui, na verdade, é uma piada, Botei aqui representante do povo, mas ninguém que está lá no legislativo me representa como povo. E esses representantes, entre aspas, do povo, são eleitos pelos cidadãos que têm direito ao voto. Aqui mais uma piada. Hoje eu estou bem cômodo. Você não tem direito ao voto. Aqui no Brasil, a legislação diz que você é obrigado a votar, Então temos 2 pontos aqui de questionamento. O legislativo não lhe representa e você não tem direito a voto. Você é obrigado a votar num indivíduo que vai ocupar o legislativo, que no fim das contas ele não te representa. Que isso fique bem claro. Ao nível federal, o legislativo é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que constitui ambos o Congresso Nacional. Os deputados federais são eleitos para seus mandatos políticos a cada 4 anos e os senadores a cada 8 anos. Já nos municípios temos as câmaras de vereadores, onde os representantes também são eleitos a cada 4 anos, e as principais funções do legislativo são legislar, elaborar, receber leis, discutir, aprimorar ou rejeitar projetos de leis,
fiscalizar o executivo no desempenho de suas funções, em alguns casos julgar os chefes do executivo quando acusado de crimes. A nossa história recente, ela mostra 2 presidentes que perderam seus mandatos por conta do legislativo, que foi o Collor em 92 e a Dilma mais recente, né? Aqui é isso. Tinha algo aqui que eu ia destacar. Aqui. Observe o jogo político aqui. Deputados eleitos para um mandato de 4 anos e senadores eleitos para um mandato de 8. Como é que você acha que o legislativo ele vai entrar em comum acordo, sendo que o deputado, quando ele entra, ele já encontra um senador lá dentro, né? Que ele já tem 4 anos já de trabalho, ele já tem uma base, e muitas vezes esse deputado ele vai embora e o senador ele fica lá para legislar em cima dos deputados que estão chegando. E aí eu te pergunto, como é que se faz política no Brasil? Chega, me falta paciência, sabe? Mas vamos lá, vamos seguir. O Poder Executivo. Ao Poder Executivo compete a direção do Estado, segundo as leis emanadas do Legislativo. Então é o Legislativo que formula a lei para que o Executivo execute. Cabe-lhe, entre outras coisas, no caso do presidente, né, cuidar de qualquer assunto que tenha interesse nacional. Em nível estadual, os governadores cuidam dos assuntos do Estado. E em nível municipal, os prefeitos se responsabilizam pelos assuntos do município. Manter a ordem interna e a soberania externa, administrar todos os setores da vida pública, criar e extinguir órgãos ou cargos administrativos, nomear ou demitir funcionários, arrecadar e administrar os recursos econômicos necessários ao funcionamento da máquina governamental, é a promoção do bem público, tais como escolarização, saúde, assistência social. Então, isso aqui é papel do executivo, administrar, né? Administrar o bem público, administrar a conduta social, tudo isso com base nas leis que o legislativo formula. E o judiciário? Qual o papel do judiciário nisso? O judiciário ele está encarregado em aplicar a lei e, teoricamente, segundo as normas legais estabelecidas pelo direito, fazer reinar a justiça no relacionamento dos indivíduos entre si e com o Estado, bem como a relação entre as instituições. Sua estrutura é composta por juízes e promotores, onde, na esfera nacional, os juízes são nomeados pelo Executivo e aprovados pelo Legislativo, e nas esferas estaduais, a grande maioria entra por concurso público. São eles que desempenham os papéis de garantidores da lei, quando há conflito de interesse entre pessoas ou grupos e instituições, e para desempenhar corretamente sua função, o judiciário não deve estar submetido a nenhum dos outros poderes. Ele tem que ser independente, assim como os outros dois são independentes, o legislativo e o executivo. Mas, enfim, eles precisam estar em harmonia. No Estado brasileiro, procura-se garantir ao juiz o máximo de estabilidade no cargo e plena liberdade para interpretar a lei e editar sua sentença sem receio de represária, arbitrariedades ou pressões. Isso na teoria, tá? O órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro é o Supremo Tribunal Federal. Suas deliberações sobre diversos temas significam sempre a última decisão, é a última instância, não cabendo praticamente qualquer tipo de recurso do ponto de vista jurídico. Então, quando um caso é julgado pelo Supremo Tribunal Federal, significa que não há mais recurso possível para se contornar uma sentença. Para um funcionamento regular desses poderes em todas as instâncias, né, legislativo, judiciário e executivo, o que acaba envolvendo todos os cidadãos brasileiros, é uma relação que intitulamos como burocracia, que envolve uma determinada rotina de procedimento legal, garantindo através de uma série de regras que, teoricamente, precisam ser as mesmas para toda a população, na teoria. Porque, infelizmente, na nossa legislação brasileira, quem pode mais chora menos, quem tem como pagar tem as suas coisas mais adiantadas. Se você que não tem condições de pagar um advogado, pagar os honorários de um advogado, que você vai depender da promotoria pública,
o seu caso vai se arrastar de 5, 10 a 20 anos. Mas quando você tem condições de pagar um advogado, aí o seu processo se agiliza. Fazem parte dessa rotina ou procedimentos tirarmos qualquer tipo de documento oficial, tais como certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor. E quando fazemos isso em algum momento de nossa vida, estamos estabelecendo de alguma forma uma relação com o Estado e seus poderes constituídos, já que sem documento você se torna indigente e você não tem acesso aos serviços que o Estado te promove. O sociólogo Max Weber foi um estudioso dessa relação burocrática na sociedade e no Estado. Segundo ele, a burocracia nos tempos modernos é um aspecto central da racionalização das instituições e da sociedade, afetando dimensões como a cultura, escolarização e ciência. Ou seja, o fenômeno da burocracia foi desenvolvendo muito ao ponto de permitir que os indivíduos tomassem decisões direcionadas racionalmente, deixando de lado procedimentos e decisões baseados em costume tradicional de determinada crença. Para Weber, portanto, a burocracia é uma solução inevitável numa sociedade ou instituição que vai se tornar cada vez mais complexa. Então, a burocracia ela serviu para tirar a sociedade da tradição. Toda lei e direito que era julgado e exercido pela tradição histórica, a burocracia do Estado vem para quebrar isso. E à medida que o tempo vai passando, a burocracia ela se torna mais complexa. Então a burocracia ela vai ainda endurecer um pouco mais o sistema. E para ele, a complexidade das relações sociais provoca um avanço do sistema, gerenciamento e controle impessoais, a partir de um tipo de ideal de conceito de burocracia. Ideal enquanto conceito, idealizado por Weber, ou não, ou seja, não no sentido que se deseja, mas no sentido em que se estabelece uma referência teórica para se comparar às diversas instituições, já que cada instituição ela tem sua burocracia particular. Weber afirma que as instituições em geral, e particularmente o Estado, têm as seguintes características. Possui uma hierarquia bem definida, possui funcionários que trabalham em tempo integral e recebem salário, possui regras estritas que regulam as condutas de funcionamento dos funcionários, do exercício de funcionamento funcional em todos os níveis da organização. Existe uma separação entre tarefa dos funcionários e suas vidas privadas. Utilização de recursos financeiros que não são de propriedade dos indivíduos. Esses recursos eram para ser utilizados na sociedade, para se exercer, as atividades das instituições pró-sociedade. Mas vira e mexe você vê aí um político ou outro metendo mão no dinheiro público. Devemos registrar que a burocracia estudada por Weber, definida de acordo com essas características e identificada com o corpo de funcionários e instituições pertencentes ao Estado, não deve ser confundida com a ideia de burocracia que se faz cada vez mais presente no senso comum, entendida de forma negativa e caracterizada por um funcionamento moroso e ineficiente por parte das instituições públicas em geral. Essa última ideia é repetida como uma forma de apresentar críticas ao Estado de maneira generalizada, entendendo quase como um sinônimo dessa definição negativa de burocracia. A lentidão, eu não culpo a burocracia do Estado. Eu culpo, na verdade, no efetivo que o Estado despende. Como é que eu posso exemplificar isso? Como é que você vai numa instituição de saúde e você vê lá um médico para cada 50 pessoas? E o mesmo legislador dessa lei, ele tem 20 assessores para ele. Como é que você acha que vai funcionar o ensino público com um professor sem recurso algum pedagógico, tendo que expandir conhecimento para 60 alunos, e o mesmo deputado que legisla, sobre esse professor, ele ter de 20 a 30 assessores só para ele?
Então, observe e tenta entender que o problema da ineficiência dos serviços que o Estado promove não é a burocracia, mas a mão de obra em si, as instituições em si, que não têm recursos, que são sucateados, que não têm mão de obra efetiva, em quantidade significativa, mas que um mesmo deputado, um mesmo senador, um mesmo prefeito, um mesmo vereador que seja, ele tem um salário que, na minha opinião, não convém, chega a ser imoral ele ganhar um ordenado superior a de um professor. Eu sou suspeito a dizer isso porque eu sou professor, mas é a verdade. Eu acho imoral, tá? E ele ter tanto privilégio e benefício, sendo que quem cuida da saúde, quem cuida da segurança pública, quem cuida do ensino público, muitas vezes ele não é assistido em suas necessidades. Então, observe que o problema do Estado não é a burocracia em si, mas a forma que se emprega os recursos públicos. E muitas das vezes essa visão crítica é tão acentuada no caso da burocracia que não se percebe que definições de morosidade e ineficiência podem ser também vinculadas a ações de iniciativa privada. Então, observe que a burocracia ela não é restrita ao órgão público. O órgão privado ele também tem suas burocracias. Por exemplo, nas nossas relações com os bancos, com os serviços de telefonia, com as empresas que são concessionárias dos transportes coletivos. Então nós podemos dizer, segundo Weber, que o Estado é uma típica instituição burocrática, mas isso vale também para outras instituições, seja ela pública ou privada. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Me desculpe se em algum momento eu me exaltei, mas infelizmente muita coisa no nosso país tem que mudar. E só para fechar isso daqui, eu acredito que não é mudando o político, não é de eleição em eleição elegendo gente nova. Eu acho que não é assim que vai mudar o futuro do Brasil. O Brasil precisa de uma reforma legislativa urgente e tirar esse grupo de parasitas, né, que vê as nossas instituições públicas como uma vaca leiteira, só sugando da população. A partir do momento que a população entender que é ela que sustenta o Estado, aí sim nós vamos ver uma mudança nas instituições públicas e, consequentemente, na esfera social. E é isso, turma. Fiquem todos bem, nunca se esqueçam, jamais se esqueçam que conhecimento é poder. E todo poder adquirido ele precisa ser aplicado.